a palavra do Senhor. Livro dos Salmos, número 133. Salmo de número 133. Quantos irmãos abrem? Só por curiosidade, no livro de Salmos, a gente não se refere a eles como capítulo. A gente se refere ao livro de Salmos como números, né? O livro dos Salmos era o inário, o cancioneiro do povo de Israel. Então não são exatamente capítulos como nos outros textos da Bíblia, né? Então não é o Salmo, vamos ler o Salmo capítulo 42 dos Salmos. A gente vai ler o Salmo de número 42. Hoje vamos ler o Salmo de número 33. Uma outra coisa interessante é quando a gente se refere às epístolas, né? A carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo, é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Mas tem epístolas que são epístolas universais, né? Como as de Tiago, por exemplo, como a de João. Aí algumas vezes a gente diz assim, vamos ler 1 João, mas não tem 1 a João, porque não foi uma primeira carta escrita a João. Foi João quem escreveu. Quando a gente diz 1 Coríntios, tá certo, né? Porque é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mas as epístolas universais, como João, como Tiago, como Judas, então, na realidade, é a epístola de Judas, é a primeira epístola de João, a segunda epístola de João, mas são só detalhes, né? O importante é que a gente leia a Bíblia, isso é o que interessa, né? Então, vamos ler o Salmo número 133. Diz o seguinte: Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós agradecemos ao Senhor e te louvamos pelo povo que o Senhor reuniu neste lugar. Louvamos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá e pelo espaço que o Senhor concede a esta igreja para podermos cultuar ao Senhor livremente. Deus, queremos rogar ao Senhor humildemente que no nome de Jesus fale conosco. Cada uma das pessoas que chegou até aqui hoje, chegou aqui para ouvir apenas a Tua voz, para adorar ao Senhor, para cultuar ao Senhor, para glorificar ao Senhor. Nos ensina, Pai, o Teu temor nesta noite. Ajuda-nos a estar diante de Ti, Pai. Nós te oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Salmos, como eu disse a vocês, ele foi usado pelo povo de Israel durante a maior parte do tempo como o seu inário oficial, né? Atualmente existem algumas igrejas que ainda o fazem, né? Não sei se os irmãos têm conhecimento, mas sempre existiu uma certa discussão sobre o que cantar na igreja. Então, algumas igrejas hoje em dia ainda entendem que nós deveríamos, como o povo de Israel, cantar os salmos. Seria um modo de tentar purificar, tratar e cantar o que é correto. Porque o louvor congregacional, o louvor e a adoração a Deus, que é feito no culto, precisa ser exatamente louvor e adoração a Deus. Então, quando a gente canta os salmos, por exemplo, nós não temos problema com a letra, porque a inspiração foi do próprio Deus, diretamente dele. Então, algumas igrejas cantam, por exemplo, os salmos e cantam outros hinos do inário. Mas tem igreja que canta apenas salmos. Se vocês tiverem curiosidade, depois deem uma olhadinha no YouTube, vocês colocam lá Salmo 133, Salmo 139, você vai ver que tem melodia e as pessoas cantando aqueles salmos. Particularmente, eu acho a música feia, sabe? Mas eu não tenho a menor dúvida de que a letra realmente é bonita. A letra realmente é inspirada por Deus, né? O livro de Salmos, irmãos, como nós usamos na nossa Bíblia, ele está dividido em 5 livros. Se você olhar na sua Bíblia, possivelmente no Salmo 107, deve ter uma indicação. A maioria delas tem uma indicação de que ali está começando um outro livro dos Salmos. O livro 5 dos Salmos começa no Salmo 107,
Então, nessa minha Bíblia aqui, tem indicação lá em cima, livro número 5. Aí tem Salmo 107 a 150. Não sei se na de vocês tem, mas é comum que se tenha isso. Então, os salmos são divididos em 5 livros, e eles expressam, irmãos, muito daquilo que estava no coração do povo. Como acontece com as nossas músicas hoje, né? Quantas pessoas compõem músicas em momentos que estão assim muito alegres, ou que estão muito tristes, ou que estão vivendo determinada experiência? Quantas vezes a gente ouve autores dizerem assim, olha, quando eu compus essa música, eu estava vivendo esta ou aquela situação. Eu entrei no meu quarto, sentei e comecei a dedilhar um violão, comecei a tocar alguma coisa no teclado, e daqui a pouco surgiu essa música. Então, a música tem essa característica de expor bastante aquilo que está no nosso coração. E isso não é diferente no livro dos Salmos. Você vai ver o quanto tem de emoção aqui, né? O quanto tem de gente expondo seu coração, colocando sua alma realmente naquelas letras. Quando a gente vê no Salmo 73, por exemplo, Asaf está fazendo uma profunda queixa, né? Ele está chateado, ele está triste, porque ele olha para as pessoas que têm coisas que ele queria ter, e ele não tem, e ele não recebeu de Deus de alguma forma, e ele diz, Senhor, sinceramente, às vezes eu tenho a impressão que eu estou adorando o Senhor em vão. Essas pessoas não adoram o Senhor, não servem ao Senhor, mas dá a impressão que o Senhor dá tudo o que elas querem. O Senhor dá tudo. E eu fico pensando, será que eu estou adorando de verdade? Será que vale a pena realmente adorar ao Senhor? No final do Salmo, Asaf diz, na realidade vale a pena adorar. Quando eu pensei assim, diz Asaf, né, eu estava embrutecido. Eu não tinha me aproximado de Deus. Quando eu me aproximei de Deus, diz Asaf no Salmo 73, na realidade eu percebi que o que mais conta não é o que eu recebi, não são os bens, não é a prosperidade, não é a saúde, mas é estar diante de Deus. É isso que Asaf percebe. O Salmo de número 100, que a gente lê vez por outra, iniciando o culto, nos convoca a agradecermos. Certamente o salmista escreveu o Salmo 100, estava muito grato a Deus por algo que havia recebido. E ele convoca o povo de Deus, e ele diz, celebrai com júbilo ao Senhor todos os povos, servi ao Senhor com alegria, prostrai-vos diante dele com cânticos. Ou seja, ele está colocando ali o coração dele, a alma dele naquele momento está alegre, está agradecida a Deus, e ele coloca essa alegria no salmo, escreve um salmo tão belo para nós. Então, os salmos têm momentos assim muito diversos, né? Gente fazendo queixa, gente triste, gente orando, gente que está pedindo a Deus socorro. Tem um salmo, se eu não estou em dúvida, acho que é o número 88, em que o salmista começa a falar da vida dele e de todo o sofrimento que ele enfrenta. Irmãos, e só ler aquele salmo já é triste, só ler o salmo já dá tristeza. Ele diz, Senhor, os meus amigos se afastaram de mim, eu não tenho ninguém que fique perto de mim, eu sou doente desde a minha mocidade, eu nunca estive melhor, e eu sempre busquei ao Senhor, e me diga uma coisa, Senhor, se eu morrer, que lucro o Senhor vai ter? Diz ele no salmo. Por algum acaso podem louvar o Senhor aqueles que descem à sepultura? Então, existem salmos onde os irmãos estão realmente colocando o coração e a alma nisso. Sem contar tantos autores, né? Moisés escreveu salmos, Salomão escreveu salmos, Davi escreveu salmos, os filhos de Corá escreveram salmos, Asaf escreveu salmos. Várias pessoas foram inspiradas por Deus para escreverem esses salmos. Tem um número de salmos, na realidade são 15, que vão do 120 até o 134, que são chamados de salmos de romagem, ou cânticos de romagem, ou cânticos dos degraus, como tem em algumas bíblias. Na minha aqui, ele chama de cânticos de romagem. Essa minha é aquela versão revista e atualizada. Ele chama de cânticos de romagem o salmo de número 133. Começa no 120 e vai até o 134. Esses cânticos, né, essas músicas, eram entoadas pelo povo enquanto eles estavam caminhando, estavam peregrinando para aquelas festas que havia em Israel, que havia no santuário. 3 vezes por ano,
pelo menos 3 vezes por ano, havia grandes festas em Israel, celebrações que o próprio Deus tinha estabelecido. E o povo caminhava a sair de suas casas, às vezes nos arredores da cidade, às vezes numa cidade vizinha, porque a adoração naquela época era centralizada em Jerusalém. Então as pessoas saíam das suas casas, das suas cidades, dos locais onde estavam e iam em peregrinação. Iam várias pessoas. Não sei se vocês lembram um episódio que Lucas conta para a gente, quando Jesus, com aproximadamente 8 anos, ele vai até Jerusalém com seus pais, participar da adoração, participar da festa. E os pais de Jesus só percebem, alguns dias depois que eles estão voltando, caminhando, que ele tinha ficado. Lembram? Por que é que eles só perceberam algum tempo depois? Porque na realidade, aquele povo ia em procissão. Ia um grupo grande caminhando junto para a adoração em Jerusalém. E no caminho, eles tinham essas canções para cantar. Então, os salmos de número 120 até o 134 foram feitos com esse propósito, eram usados com esse propósito na época, né? Enquanto o povo caminhava, eles cantavam. Enquanto iam na direção do templo, eles cantavam. Tem algumas pessoas que chegam a dizer que havia degraus no templo que eram em número de 15. E por causa disso, há 15 cânticos dos degraus. É pouco provável que seja realmente assim, sabe? Que a maioria das Bíblias realmente usa a linguagem de que eram cânticos de romagem ou de romaria, né? Quando as pessoas iam em procissão à casa de Deus. Indo o povo em procissão à casa de Deus, então, uma das coisas que eles cantavam, uma das suas músicas era o Salmo de número 133, e aí eles começam a dizer: oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção para sempre. Ou seja, isso era o povo caminhando, cantando e adorando a Deus. Mas sobre o que é exatamente que esse salmo está falando? Se os salmos, se as músicas expressam o momento, a situação vivencial de cada pessoa naquele momento, como é que a gente pode entender o que se passava no coração de Davi? Em que situação, em que contexto, em que momento Davi escreve o Salmo de número 133, quando ele expressa essa alegria pela união entre os irmãos? O povo de Israel, deixe-me contar só uma historinha rapidinho para vocês tentarem entender o contexto em que Davi escreve isso. A nação de Israel é formada por 12 povos, todos eles descendentes dos filhos de Jacó e de José. Todos eles. E mesmo assim, aqueles que são filhos de José, Jacó recebe como seus filhos. Então Israel é chamado de um povo que são os filhos de Jacó, porque são 12 filhos de Jacó que dão nomes às tribos, aos estados que formavam a nação que era Israel. Esse povo viveu unificado sob a direção de Moisés. Quando eles saem do Egito, eles passam 40 anos caminhando até Canaã, até Jericó, sob a direção de Moisés. Quando está para entrar em Canaã, Moisés morre, e aí Josué continua com esse povo. Josué entra em Canaã, lidera uma campanha militar, eles tomam posse da terra, e aquele povo continua junto, lutando por um só propósito, até o dia que Josué morre. No dia que Josué morre, não se levanta de imediato um líder que pudesse unificar todo o povo. Então, naquele momento, cada uma das tribos, cada um do povo, cada um componente daquela nação, daquele estado, começou a buscar os seus próprios ideais. A ideia era, olha, as necessidades da minha tribo, as necessidades do meu povo são essas. Então, eles lutavam por essas necessidades. Nesse momento, começam a surgir juízes. Então, juízes eram líderes temporários, mas eram líderes nacionais. Mas, na realidade, eles não conseguiam unificar todo o povo como Josué tinha conseguido, como Moisés tinha conseguido.
Então, os juízes se levantavam, Deus os usava para, na realidade, liderar o povo por um determinado momento, mas mesmo sob a liderança dos juízes, nem todos se submetiam. Sempre tinha uma tribo um pouco mais distante, ou que tinha as suas reservas, que dizia, não, eu não concordo muito com esse juiz. Irmãos, o tempo dos juízes foi bastante longo, aproximadamente 350 anos. Dá para imaginar? 350 anos, onde não existia um líder que realmente reunisse toda a nação. Talvez falando assim, a gente pense que é pouco tempo, mas o nosso país, o nosso Brasil, tem pouco mais de 500 anos. Dá para imaginar? O nosso país tem pouco mais de 500 anos. Imaginem, irmãos, 350 anos, onde havia um líder que se levantava, passava um tempo, e aí um determinado número de tribos seguia, concordava, um outro se opunha, um outro não, e aí aquele líder morria e levantava outro, e ia acontecendo isso, se sucedendo por 350 anos. Chega um momento que o povo diz assim, nós queremos um rei, nós precisamos de um líder realmente nacional, e aí o povo fala com Samuel, que foi o último juiz, pressiona Samuel e diz, Samuel, nós queremos um rei. No momento inicial, Samuel se chateia um pouco, porque pedir um rei, na realidade significava que o povo não o queria como juiz, que o povo queria um outro líder. E aí Samuel reclama, chia, vai orar a Deus, e aí Deus diz a Samuel, Samuel, fique tranquilo, o povo não está pedindo, dê um rei a eles. E aí Deus indica, é Deus quem indica o primeiro rei de Israel, que é Saul. Saul reina em Israel, irmãos, por 42 anos. 42. Foi um reinado complicado, foi um reinado difícil, porque Saul não temia a Deus. Saul passa boa parte de sua vida, aproximadamente entre 12 a 15 anos, perseguindo Davi. Veja, um homem que passa entre 12 a 15 anos perseguindo um outro homem. Não era uma pessoa que tinha realmente um coração inclinado a Deus. Então, aquele que deveria unir a nação de uma forma boa, não estava conseguindo fazer isso. Não estava conseguindo realmente conduzir aquele povo a Deus. Até que Saul morre. Quando Saul morre, ainda a nação está vivendo um momento extremamente conturbado. Davi está fugitivo. Um filho de Saul chamado Isbosete começa a reinar, e ele reina por 2 anos, e nesse período, essas tribos haviam se dividido um pouco mais ainda, e Davi estava reinando em uma cidade de Judá chamada Hebrom. Então Davi passa 7 anos reinando em Hebrom. Depois de 7 anos, é que ele consegue unificar toda a nação. As 12 tribos o elegem rei. Então o reinado completo de Davi durou 40 anos. Ele reinou 7 em Hebrom e mais 33 sobre toda a nação. Davi, como o próprio Senhor tinha dito a Samuel, né? E Samuel diz a Saul, foi esse inclusive um dos motivos que levou Saul a perseguir Davi, né? Quando Saul desobedece a Deus, Samuel chega para Saul e diz, Saul, o Senhor tomou o reino de você. Ele disse que já procurou e já encontrou um homem que é segundo o coração dele. É esse homem que vai reinar em Israel. Davi era esse homem. É interessante o tempo que Davi passa, né? Desde que ele é ungido rei, até o momento em que ele toma posse do reino. Entre 12 a 15 anos aproximadamente. Imagine, irmãos, quanto tempo ele já tinha sido ungido rei. Há quantos anos Samuel já tinha chegado na casa dele, derramado o óleo da unção sobre a cabeça de Davi, diante de seus pais, diante de seus irmãos, e durante todo aquele tempo, ele só foi perseguido. Só foi perseguido. Foi essa a vida dele. Até o dia em que ele começou a reinar em Hebrom, e 7 anos depois, sobre todo Israel. É nesse momento em que Davi começa a reinar sobre todo Israel, que possivelmente ele escreve esse salmo. É claro que não dá para precisar, não dá para dizer foi exatamente neste momento. É o mais provável.
que seja nesse momento em que Davi vê o povo sendo reunido de novo. Imagine, o povo estava unido apenas há mais de 400 anos atrás com Josué. Foi o último que conseguiu realmente reunir toda a nação em um único propósito. Depois enfrenta 350 anos com juízes, mais 42 anos com Saul, quase 400 anos. E após todo esse período, finalmente o povo agora está unido. Finalmente Davi começa a reinar em Jerusalém sobre todo aquele povo. E nesse momento Davi expressa a sua alegria escrevendo esse salmo. E aí no versículo 1 ele diz aquilo que sente o seu coração por ver todo o povo de Deus unido. E ele diz: oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. O coração dele, irmãos, realmente transbordava de alegria. Ele via o propósito de Deus. Depois de anos e anos e anos, aquele povo tinha enfrentado diversas pequenas guerras civis dentro da nação, uma tribo que se levantava contra a outra, que discutia com o outro, às vezes por problemas pequenos mesmo, às vezes isso acontecia. Mas nesse momento Deus traz paz àquele povo, e quando Deus traz paz, Davi realmente se alegra. E ele faz um pouco mais que isso. Ele não diz apenas que ele está alegre com a nação. É nesse momento em que Davi escreve isso, e ele não escreve apenas em um versículo, irmãos. Ele não diz apenas quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Davi, na realidade, ele propõe duas imagens, que na realidade são símiles, né? Que é alguma coisa bem parecida com a metáfora. A diferença é que na metáfora, você diz que uma coisa é exatamente como a outra. Você diz, olha, Jesus é o leão da tribo de Judá. Ou seja, isso é uma metáfora. A gente sabe que Jesus não é um leão, mas nós estamos usando a imagem do leão para dizer que Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas o que Davi faz aqui não é exatamente uma metáfora. Ele está fazendo uma símile, é uma comparação. Ela precisa, na realidade, de uma partícula comparativa para dizer, isso aqui se compara a isso. Vejam que há uma diferença da metáfora, né? Quando nós dizemos que Jesus é o leão da tribo de Judá, nós não estamos dizendo que Jesus se parece com o leão da tribo de Judá. Nós estamos dizendo, ele é. Mas quando Davi fala no Salmo 133, o que ele diz na realidade é que viverem unidos os irmãos é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, e o qual desce para a barba de Arão. Vejam que ele está realmente usando uma partícula de comparação. Ele está usando como? Ele está dizendo, olha, vê os meus irmãos unidos, vê todo mundo habitando junto, todo mundo no mesmo propósito, todo mundo buscando a Deus. Diz Davi, é como ver o óleo ser derramado sobre a cabeça de Arão, e esse óleo descer pela sua barba, e esse óleo descer pelos seus ombros, e tocar a sua roupa. Por que é que ele está comparando isso, irmãos? Alguns irmãos já tentaram falar sobre o Salmo 133, e é complicado, irmãos, porque algumas vezes a gente cai na armadilha de querer pegar cada imagem desta figura que é usada e dizer, isso significa isso, o óleo precioso significa aquilo, a barba de Arão significa aquilo outro, a gola significa aquela outra coisa, a cabeça de Arão significa aquela outra coisa. Acontece, irmãos, que na realidade as imagens, as metáforas, as símiles, elas não precisam se encaixar perfeitamente. Elas não têm que ter uma correspondência exata. É uma figura de linguagem. O que ele está fazendo é comparando. Então, na realidade, não faz sentido nenhum nós pegarmos cada um dos componentes desse óleo que era usado para ungir o sacerdote, para ungir o rei, para ungir o profeta, e começar a dizer, olhe, esse óleo é precioso por causa disso, por causa daquilo, e é isso que o salmista está dizendo. O que Davi está querendo na realidade mostrar, irmãos, é a imagem como um todo. O melhor modo da gente ler a literatura poética, que é esse tipo de literatura da Bíblia, é olhar a imagem como um todo. Não tente estar pegando figurinha por figurinha, cada parte da imagem
que vai ficar mais complicado, mas entenda ela como um todo. E veja o que Davi diz: os irmãos viverem unidos é como esse óleo que é derramado sobre a cabeça de Arão. Aquele óleo que realmente é um óleo precioso, ele é precioso porque ele era feito especificamente para isso. Aquele óleo não podia ser usado para outra coisa. Ele era usado apenas para ungir o profeta, o sacerdote e o rei. Ninguém podia usar aquele óleo para outra coisa. Havia uma expressa proibição na lei para você fazer aquele óleo. A fórmula era conhecida. Todo mundo sabia cada componente daquele óleo, mas era proibido fazer. E por isso ele era um óleo precioso. Mas o que há de importante aqui não é o modo como ele era feito ou a sua preciosidade, mas para que ele servia. Ele servia para ungir o sacerdote. O sacerdote, irmãos, tinha uma função extremamente importante em Israel. O sacerdote era aquele que representava o povo diante de Deus. Era aquele que diariamente orientava o povo, que diariamente instruía o povo espiritualmente no caminho que deveria andar. Era aquele que uma vez por ano precisava chegar no Santo dos Santos e apresentar o sacrifício diante do Senhor. A vida do sacerdote, aquilo que ele fazia, a sua relevância para o povo, era de uma importância muito grande, porque sem a orientação espiritual, o povo se desviava, o povo se corrompia. A Bíblia chega a dizer para a gente, irmãos, que sem profecia, o povo se corrompe. Sem profecia, sem a palavra de Deus, sem a instrução da palavra de Deus, não tem jeito, o povo se corrompe. Por que é que vocês acham que nós estamos numa nação dita cristã, aonde, segundo dados, é verdade, um tanto duvidosos, mas quase 25% da nação é formada por cristãos? Por que é que nós temos uma nação com um número tão grande de cristãos, mas não vemos tantas mudanças realmente no nosso país? Porque falta instrução verdadeira da palavra. As maiores igrejas que nós temos no país não são igrejas, né? São empresas de fachada, sendo geridas por lobos devoradores que têm interesse apenas no dinheiro das pessoas, que vendem saquinhos de sal por 5 mil reais. Mas se você não tiver 5 mil, não tem problema, você pode dar 5 reais. O importante é que você dê. As maiores igrejas do país se comportam dessa forma. Não são igrejas de verdade, não são cristãos de verdade, não há profecia de verdade, não há verdadeira pregação da palavra. As pessoas não são confrontadas com a palavra do Senhor, por isso não há mudança, por isso não há transformação, por isso a bancada evangélica no Congresso não difere em nada de outros, em nada, em nada. Por isso você ainda consegue ver deputados evangélicos sendo multados por causa de verba de subvenção ou coisa parecida. Não tem jeito, porque na realidade o que precisa ser pregado e falado é a palavra de Deus, e o sacerdote tinha esta função, era isso que ele precisava fazer. Malaquias capítulo 2, versículo 7, o Senhor fala através de Malaquias: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Era isso que Davi estava celebrando aqui. Davi estava dizendo: olhe, quando o povo está reunido, quando a nação de Israel está reunida, o sacerdócio levítico estabelecido por Deus permanece, ele existe. Os sacrifícios acontecem diariamente, semanalmente, mensalmente. As 3 festas anuais acontecem e todo o povo caminha para o templo, cantando os cânticos de romagem, e lá eles adoram ao Senhor, e lá a lei do Senhor é lida, a palavra é pregada. O que Davi está, na realidade, celebrando aqui, era o restabelecimento do serviço sacerdotal, o restabelecimento da representatividade deste povo diante de Deus, deste povo que é o povo de Deus.
quando havia crise nacional, quando havia problemas, as primeiras coisas que aconteciam era que o sacerdócio era corrompido. Sacerdotes se desviavam. A gente vê isso, por exemplo, acontecendo com os filhos de Eli. Eli foi o penúltimo juiz de Israel, né? Ele antecedeu Samuel. E Eli era um sumo sacerdote. E a Bíblia conta o quanto os seus filhos eram corruptos. Filhos do sumo sacerdote. O quanto eles eram corruptos. Tão corruptos que Deus um dia chega para Samuel, que era um adolescente, e diz: Samuel, eu vou matar os filhos de Eli. Vou matar, vou dar fim à vida dos filhos de Eli. Deus fala isso com Samuel à noite. Quando é no outro dia de manhã, Samuel tenta se esconder de Eli. Tudo que era jeito. Até que Eli não tem como Samuel se esconder. E ele chama Samuel e diz: Samuel, vem aqui. Eu quero que Deus lhe amaldiçoe se você não me disser tudo que Deus falou. Me diga aqui, tudo que Deus falou a você. E Samuel olha para Eli, diz a ele tudo que Deus tinha dito. E diz: Eli, Deus disse que vai matar seus filhos. E o que ele faz é dizer: é o Senhor, faça ele conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Em momentos de crise, realmente, e era isso que primeiro acontecia, o povo começava a se desviar. Quando um sacerdote morria, que outro não se levantava imediatamente para conduzir o povo começava a fazer o que não devia. E Davi, agora neste momento alegre da vida dele, ele celebra realmente isso. Ele diz: olha, é uma bênção poder ver os irmãos reunidos, poder ver a palavra sendo pregada, é uma bênção poder ver os irmãos cantando e louvando ao Senhor. Aqui no púlpito, às vezes não dá para a gente ouvir muito bem a igreja cantando, por causa do retorno, né? Mas quando nós começamos a cantar a segunda música que a gente cantou hoje, foi interessante porque parece que toda a igreja começou a cantar de uma vez. A gente nem sempre percebe isso, né? Nem sempre isso acontece na realidade. Mas na segunda música que nós cantamos hoje, é bonito ver a igreja toda cantando. Quando a gente percebe que está todo mundo não apenas cumprindo uma etapa do culto. Não acontece isso com a gente às vezes? Às vezes a gente cumpre etapas do culto. A gente não está cultuando. A gente senta e aí, sim, é o momento de ler a Bíblia, então a gente lê. É o momento de cantar? Tá, beleza, a gente canta e enquanto a gente canta, a gente tira uma sujeirinha que ficou assim no canto da unha, sabe? E a gente lembra de alguma outra coisinha e ajeita o cabelo e aí... A gente não está cantando, né? A gente está cumprindo o ritual. Bom, é todo culto, a gente começa lendo a Bíblia, a gente começa cantando a música, então eu vou ler a Bíblia e vou cantar a música. Cultuar vai além disso, né? E quando a gente estava cantando a segunda música, foi isso que eu percebi, sabe? Esse momento dos irmãos cantando todos juntos, até porque a letra está projetada, todo mundo vê, né? Tem como todo mundo acompanhar. E eu acho que é mais ou menos isso que Davi estava sentindo. A alegria de ver o povo, mais uma vez, cantando e adorando diante do Senhor. E ele diz: rapaz, ver o povo unido é algo precioso. É ver o sacerdócio ser estabelecido, é ver o povo e o culto sendo restabelecido diante do Senhor. Uma outra coisa que essa imagem mostra para a gente é que quando o óleo é derramado sobre a cabeça de Arão, ele não é derramado apenas sobre a cabeça de Arão. Ele é derramado simbolicamente sobre todo o povo, todo ele. O sacerdote usava, irmãos, uma roupa bem elaborada, sabe? E nessa roupa havia 2 pedras de ônix. Você pode ler isso em Êxodo 28, do 9 ao 12, você pode ver isso depois. Havia 2 pedras de ônix que eram pregadas na parte superior do peitoral do sacerdote. Em cada pedra dessa estava escrito o nome de 6 das tribos de Israel. Então eram 12. 6 estavam de um lado e 6 estavam do outro. Quando o óleo era derramado sobre a cabeça do sacerdote, ele não era derramado apenas sobre aquele homem que representava o povo diante de Deus. Aquele óleo era derramado sobre as 12 tribos que estavam ali representadas, naquelas pedras de ônix que estavam pregadas na roupa do sacerdote. É isso que Davi percebe.
E é por isso que ele se alegra. Ele diz, rapaz, ver todo mundo cantando junto, servindo ao Senhor, vivendo em união, é como ver aquele óleo ser derramado, sabe? É como ver que um sacerdote morreu, um sacerdote não vai poder mais dirigir o povo, mas Deus levantou outro. A direção não vai cessar, o serviço espiritual não vai parar. Então vamos derramar o óleo sobre a cabeça do sacerdote, vamos derramar o óleo sobre as 12 tribos de Israel. É essa a alegria de Davi. Ele vai um pouco mais adiante no versículo 3 e constrói uma outra imagem, uma outra símile, para tentar propor para a gente como era que ele estava se sentindo naquele momento. Ele diz, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Esse versículo, irmãos, já trouxe algumas confusões, alguma dificuldade para entender, porque o Hermon fica ao norte de Israel, a aproximadamente uns 150 quilômetros. E aí as pessoas diziam, como é que o orvalho de um monte que fica a 150 quilômetros de distância vai chegar até Israel, que era uma área completamente desértica? Acontece, irmãos, que o Hermon é um monte extremamente alto e o pico do Hermon fica acima das nuvens. Geralmente ele não é nem visto, ele é coberto por nuvens. E no pico do Hermon, geralmente há geleiras, há água congelada, que em determinadas épocas do ano começam a derreter. Essa neve, essa água que é derretida lá no topo, no cume do Hermon, é uma das fontes que vem formar o Rio Jordão. Ela não forma todo o Jordão, mas uma das fontes, um dos braços que vai formar o Rio Jordão, nasce lá no Hermon. E esse Rio Jordão vai passar por Israel, nutrindo e trazendo vida. A região do Hermon é uma região extremamente fértil, né? Porque à medida que vai derretendo, aquela água vai escorrendo pelo Hermon e vai, na realidade, molhando toda a área ao redor, regando toda a área ao redor e propiciando o nascimento de plantas e da vegetação. Nesse momento aqui, Davi compara aquilo que acontecia na região do Hermon com aquilo que acontecia em Israel. Israel era uma área seca, desértica e sem vida, mas que recebia do Hermon, a 150 quilômetros ao norte, águas que vinham pelo Jordão e que ajudava a trazer vida e que ajudava a trazer a manutenção do povo de Israel. O que Davi está querendo dizer com essa imagem é: a vida chega até nós por causa do monte de Hermon. Aquilo que acontece no monte Hermon afeta a nossa vida aqui hoje. E ele diz, essa mesma vida que chega aqui para a gente é a vida que eu percebo no povo de Deus vivendo junto. É isso que Davi está dizendo. Da mesma forma que eu me alegro em ver o Jordão estar cheio, tinha épocas do ano, irmãos, em que era tanta água que o Jordão transbordava. De tanta água que tinha, e o povo tinha fartura, e o povo pegava água, e o povo plantava, o gado tinha alimento, eles não tinham dificuldade nenhuma. Era um tempo de alegria, era um tempo de canto, era um tempo de riso em Israel. E Davi sabia que parte daquela água que está ali no Jordão estava vindo de 150 quilômetros de distância. E a mesma alegria que Davi via no povo, colhendo aquela água, recebendo os frutos daquela água, ele sentia ao ver o povo unido. É assim que ele olha, é assim que ele pensa, aquele momento, né, em que ele canta alegremente diante do Senhor. Então, entendendo o contexto e como Davi vivia, vejam como é diferente a gente ler o Salmo agora, né? Que diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. As águas que vinham do Hermon até o Jordão, até os montes de Sião,
até a área desértica de Israel, era sinal da bênção de Deus sobre aquele povo. Era sinal da bênção de Deus sobre aqueles irmãos que estavam unidos agora e vivendo todos diante do Senhor. Mas o que é que esse texto tem a ver com a gente? O que é que o orvalho de Hermon, citado por Davi há tantos e tantos anos atrás, tem a ver com a igreja presbiteriana Jardim das Oliveiras, aqui no século 21? Que a mesma coisa, irmãos, a mesma alegria que Davi sentia ao ver o povo unido, é a mesma alegria que o Senhor sente pela nossa união. Foi por isso que ele morreu na cruz, para nos unir, para juntar um povo. O que separa as pessoas, irmãos, é aquilo que está no nosso coração. No geral, nós somos pessoas egoístas e egocêntricas, que pensam muito em si. E isso é reflexo do pecado. Isso é reflexo do pecado, né? E a gente, você tem um ditado que nos representa, é que se a farinha está pouca, bom, o meu pirão vai vir primeiro. Não tem jeito. A farinha está pouca, então primeiro vai vir o meu pirão. São essas coisas que nos separam, sabe? Que fazem com que a gente busque primeiro os nossos interesses. Mas o que é que Cristo faz? Ele morre na cruz do Calvário para nos unir. Para unir a mim e a você. Ele coloca na sua vida e na minha o seu Espírito Santo para ir tirando de nós, dia após dia, a sujeira do pecado. Para ir tirando o orgulho. Para ir tirando a vaidade. Para ir tirando o egoísmo. E para ir nos unindo. Para ir fazendo com que a gente seja um povo. Irmãos, não apenas um povo no domingo à noite. Sabe? Daí sentados, vocês, é claro, não podem ter a visão que eu tenho daqui de cima, que por sinal é muito bonita. É muito bonita poder ver o povo de Deus aqui reunido. A igreja daqui de cima está cheia, sabe? É uma bênção, isso nos alegra muito. Mas a intenção de Cristo na cruz foi muito mais do que nos unir aqui no domingo às 10 horas da manhã. Ou no domingo às 18 horas para cultuar. Vai além disso. É por isso, irmãos, que nós não somos uma associação. Nós não somos um grupo. Nós somos uma igreja. E a Bíblia nos compara como seu corpo vivo. Porque foi isso que Cristo fez na cruz por nós. Nos unir, sabe, nos juntar o nosso propósito. A Bíblia nos orienta diversas e diversas vezes que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós estamos aqui na igreja, o primeiro culto, o primeiro culto foi dia 21, né? Mas eu tomei posse aqui na igreja no dia 27 de dezembro. E eu acho que talvez a maioria de vocês estivesse aqui naquela época. Então, mês que vem, dia 27, vai fazer um ano que nós começamos aqui na igreja. E nós precisávamos realmente, irmãos, no decorrer desse tempo, termos um tempo, sermos confrontados com a Bíblia sobre o que é essa igreja, sabe? Porque o que forma realmente uma igreja é um povo do livro, é um povo que serve ao Senhor, é um povo que conhece a lei de Deus e que serve não por puro legalismo, mas porque ama ao Senhor. E é isso que eu vim tentando pregar no decorrer de todo esse ano. E aí nós falamos sobre os solas da reforma protestante, nós falamos sobre as bem-aventuranças, mas agora, perto de fazer um ano, o que eu tenho sentido no coração de falar para os irmãos é da necessidade que nós temos de vivermos como corpo, de nos conhecermos, sabe? De não sermos apenas um grupo que cumprimenta o outro, que dá um abraço, que conversa meia hora no final do culto, que depois alguns vão para o ponto da picanha, porque parece que todo mundo tem que se reunir ali, né? Parece que alguns vão para o ponto da picanha, outros vão comer um kebab, outros vão para não sei onde, outros vão para não sei onde, sabe? Eu sei, irmãos, eu tenho certeza, todos nós temos atividades durante a semana. Eu tenho, você tem, todos nós temos 1 milhão de ocupações, né? A gente trabalha, a gente estuda, a gente atende as coisas de casa, as coisas da família. Mas, acima disso tudo, nós somos um corpo. Nós precisamos pensar uns nos outros.
precisamos olhar um para o outro como pessoas que foram unidas na cruz de Cristo. E que o propósito dele é que nós estejamos unidos. Deixa eu mostrar para vocês Jesus orando por nós. Veja o livro de João, capítulo 17, os versículos 20 e 21. Isso é Jesus orando por essa igreja aqui, irmãos. João 17, os versículos 20 e 21. Isso é Jesus orando por nós. E ele diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam quantos, irmãos? Um. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. É este o propósito de Cristo para mim e para você. Foi por isso que ele orou. Então, como igreja que nós somos, nós precisamos sair da nossa zona de conforto e chegarmos perto do outro. A gente precisa chegar um momento e dizer assim: olha, aqui não está reunida a antiga igreja presbiteriana Jardim das Oliveiras, os irmãos que vieram da 12 de agosto, os irmãos que vieram da igreja metodista, os irmãos que vieram de outra igreja. Aqui está reunido o povo de Deus, o povo do Senhor, sabe? É complicado a gente rotular e dizer: não, esse aqui são o grupo de irmãos que já existia na igreja presbiteriana Jardim das Oliveiras. É o grupo mais antigo, que estão sempre juntos, que estão sempre próximos, que se conhecem. Ali naquele canto está o grupo que veio da 12 de agosto, que já se conhecia desde o berçário, que já andava junto desde não sei quando. Então é muito mais cômodo ficar ali. Desse outro lado estão os irmãos da igreja metodista, que devem ser todos da mesma família, né? E que já se conhecem e que vivem juntos. É o momento, irmãos, a gente juntar esse povo como um. Foi essa a oração de Cristo por nós, sabe? Eu sei que é mais confortável a gente estar dentro do nosso círculo, né? É mais confortável para mim estar com pessoas que já me conhecem, que conhecem as minhas falhas, conhecem os meus defeitos, e que eu conheço também, que elas não vão se espantar se eu disser alguma besteira, e que eu não vou assustá-las se eu disser alguma coisa que não devia, elas também não vão me espantar tanto. Então talvez seja mais confortável, sabe? Mas eu vou passar a vida toda me distanciando dos outros. Eu vou passar a vida toda chamando o outro de irmão, mas não me interesso por ele de jeito nenhum. Não quero saber da vida dele de jeito nenhum. Vou ficar sempre com as pessoas mais próximas. Aquelas que, assim, eu já não vi a semana toda. Então veja, se eu não vi a semana toda, no domingo você acha que eu vou querer falar com elas ou com as outras que eu não conheço ainda? Não é muito confortável? Ou seja, a gente continua sendo egoísta, sabe? A gente continua o tempo todo pensando apenas na gente, apenas no nosso conforto. A gente precisa começar a pensar no outro, sabe? Sair dos nossos grupos, sair das nossas rodas, e se entender realmente com outras pessoas, se esforçar por isso. Eu sei, irmãos, eu tenho plena ciência de que amizade não é uma coisa que é feita por decreto. Eu tenho ciência disso. Ninguém vai se tornar meu amigo por decreto. Eu não vou me tornar amigo de ninguém por obrigação. Não existe isso. Não acontece. Não é assim que funciona. Mas uma coisa é certa. Eu preciso me aproximar. E pode ser que daí surjam boas amizades. Sabe, eu preciso conviver. Eu preciso telefonar, eu preciso falar, eu preciso dar um minuto de atenção àquela pessoa, independente da idade dela. É preciso que os mais jovens consigam olhar para as pessoas de mais idade e entender que elas podem e devem ter a sua atenção. As pessoas de mais idade precisam olhar para os mais novos e tentar chegar um pouco mais perto, sabe? Porque algumas vezes fica aquele sentimento, bom, mas assim, às vezes diz tanta besteira, sabe, às vezes pensa em tanta coisa que não devia pensar ainda. Mas é assim, irmãos, não tem como os irmãos quererem que eu pense como uma pessoa de 60 anos. Eu tenho 45.
Não tem como. Não tem como os irmãos quererem que eu pense como uma pessoa de 15. Eu não posso. Agora, não faz sentido você pegar uma pessoa de 15 e querer que ela pense como uma de 45. Eu preciso entender a realidade, a diferença de cada um e conviver com essas diferenças. Conviver com uma pessoa que tem 15 anos e pensa como uma pessoa de 15 anos. Como eu tive 15 e pensei assim. Conviver com uma pessoa que tem 60 e que pensa como alguém que tem 60. É assim que funciona. É assim que nós somos igreja. E todos nós temos alguma coisa a ensinar ao outro, sabe? Todos nós temos uma mão a estender, um ombro amigo a dar em qualquer momento. É esse o propósito de Cristo para a nossa vida. É isso que Davi está celebrando. Eu espero que Deus nos dê graça, sabe, irmãos, para a gente gerar essas oportunidades de estarmos juntos, de sermos irmãos, muito mais do que de costume. Não é? A gente se chama de irmão. Olá, irmão, olá, irmã, olá, irmão, olá, irmã. E o interessante é que às vezes, e eu acho isso o cúmulo do absurdo, você chama a criatura de irmão olhando para o outro lado. Boa noite, irmão, tudo bem? Não, diga, tem coisa pior do que isso. A pessoa está ali cumprimentando, lhe chamando de irmão e, olá, tudo bem? E olhando para o outro lado. Não, diga se tem um negócio que assim, é mais vazio e oco do que isso. O que ele está dizendo é mera obrigação. Se eu pudesse, eu passava por você sem falar. Mas você está na minha frente, eu vou falar. Eu não vou olhar para você não, mas eu vou falar. Sabe, é só obrigação, é uma coisa oca. E por que chama de irmão, então? Me diga, por que chama de irmão? Não é isso que a gente devia fazer, na realidade? Olhar para a pessoa e perguntar se ela está bem, com interesse mesmo? Sabe, olhando para ela, se interessar pela vida dela, como família que nós somos. A gente tem muito que aprender como igreja. Esse grupo que está aqui hoje compõe uma igreja nova, né? Apesar da Jardins ter muito e muito tempo, a primeira reunião da Jardins não nos deixa esquecer a memória da igreja, né? O nosso presbítero Wellington, aconteceu em 1º de maio de 1997, né? Ali na praia, reunindo quantas pessoas, Wellington? Mais ou menos umas 20 pessoas. Então, de 97 para cá, muita coisa se passou. Mas é bem verdade que do ano passado para cá, nós temos uma igreja nova, uma igreja diferente. E que nós temos a oportunidade, irmãos, de vencermos essas barreiras, sabe? De sermos um pouco mais próximos uns dos outros. De abrirmos a nossa casa uns aos outros. Eu sei, irmãos, que tem gente chata. Eu sei que tem gente abusada. Eu sei disso, mas isso faz parte também. Quem disse a você que é só os outros que é chato, que você também não é? Quem disse que é só os outros que são abusados e você também não é? Eu sei que tem gente que você dá um dedo e ele quer o braço todo. Eu sei que tem gente assim, mas tem muita gente que não é assim. Tem muita gente que você dá a mão e ele vai querer só a mão mesmo. Sabe, e a gente com receio de estar lidando com alguém chato, com alguém abusado, com alguém assim ou assado, a gente acaba levantando barreiras em torno da gente. E a gente passa às vezes a vida toda na igreja, não sabe nem o nome do irmão que senta do nosso lado. Pense, nem o nome. Então vamos fazer isso ser diferente, irmãos. Sabe, depende de mim, depende de você. Não espere apenas pelo outro. Não espere pelo outro. A gente senta e fica esperando pelo outro. Isso já aconteceu comigo. Em 96. Em 96, eu saí da Assembleia de Deus, fui para 12 de agosto, sentei no segundo banco. Naquela época, a igreja lá usava um retroprojetor. Já viram aquele negócio que tem umas películas assim transparentes, que você escrevia às vezes à mão, ou imprimia a letra? Então tinha um retroprojetor que ficava na fileira do meio, no primeiro banco. Eu sempre sentava atrás desse retroprojetor. Eu sentei naquele banco um ano. Ninguém nunca falou comigo. Sabe o que? Ninguém nunca falou comigo. Um ano sentado atrás daquele retroprojetor. Depois de um ano, eu resolvi me tornar membro da igreja. E aí eu mesmo comecei a falar com o povo. E pronto.
Eu digo, rapaz, sou eu que vou ter que ver, vou falar com o povo. Por que eu estou dizendo isso a vocês? Eu não estou culpando as pessoas que não falaram comigo. Eu estou culpando a mim que passei um ano ali sentado esperando. Entendeu? Eu não estou criticando os irmãos. Eu estou criticando a mim. Eu podia ter feito alguma coisa. Eu podia ter saído de trás daquele retroprojetor e ter tentado falar com alguém. Sabe, ter me relacionado com os irmãos. E ter ido atrás deles. Mas eu passei um ano ali sentado, esperando. Terminava o culto e aquela igreja que reunia 400 pessoas, você acha que alguém me via? Não via, não. E o que é que eu fazia? Você acha que eu achava que a culpa era minha? Não, a culpa é só dos outros. A culpa nunca era minha, era só dos outros. E por que é só dos outros? Por que não é minha? Porque se não falavam comigo, eu também não falava com ninguém. Eu fazia exatamente a mesma coisa, irmãos. É isso que eu e você precisamos fazer diferente. Não adianta a gente achar que essa igreja vai ser diferente porque é uma igreja menor. Não vai, irmãos. Só vai ser diferente se você fizer diferente. Só vai ser diferente se eu fizer diferente. Não é porque ela é menor, ou porque ela é maior, ou porque ela é verde, rosa, amarela, ou é assim, ou é assada. Não é. É você que tem que fazer, que tem que pedir graça a Deus. Sou eu que tenho que pedir graça a Deus e fazer a minha parte, sabe? E tentar me envolver com a igreja, e tentar me envolver com os irmãos, com a família de Deus. Para que a gente possa, como Davi, dizer, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Tem uma igreja aqui perto da gente, a Comunidade Presbiteriana de Aracaju, a CPA fica ali naquela rua do Banese, né? Há algum tempo atrás, um irmão da CPA estava doente, se internou, precisou se internar, ele, a esposa e a filha, só são eles 3. E ele precisou ficar internado vários dias, e a esposa não estava conseguindo dar conta de atender a ele, de atender a filha, de atender as coisas em casa. E aí o pastor da igreja pegou o microfone e disse, irmãos, nós precisamos de alguns irmãos que possam se revezar no hospital com aquele irmão. Mais de 15 pessoas levantaram a mão. Mais de 15 pessoas disseram, eu vou. Eu não estava lá, eu não vi, quem me contou foi a esposa dele, né? Ela dizendo, pastor, quando eu vi aquele povo com a mão levantada, eu senti que eu estava numa igreja. Eu disse, rapaz, eu estou no corpo de Cristo. Eu estou numa igreja. É esse sentimento que eu e você queremos. Não é isso que a gente quer? Enquanto eu contava essa história aqui, se vocês estivessem daqui vendo a face de vocês, vocês iam ver as pessoas alegres com isso. Porque é uma história boa. Porque nós queremos isso. Agora a pergunta é, você está disposto a ser uma dessas pessoas que levanta a mão? Sabe? Você está disposto a se alegrar, não somente com a história que aconteceu em uma outra igreja, mas dar a sua contribuição aqui, quando isso precisa acontecer? É diante disso que nós somos colocados pela Bíblia, sabe? Não apenas de ver os exemplos bonitos, as coisas que são bênção e que edificam mesmo, mas assim, eu estou disposto. Se eu e você estivermos dispostos, sim, nós vamos ter uma igreja diferente. Daqui a algum tempo, nós vamos perceber que já não existe a Jardim Antiga, a 12 e os metodistas. Não é. Existe a Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, corpo de Cristo, que o Senhor separou para se reunir aqui nesse lugar, aqui nesse endereço, aqui nesse templo. E quando chegar esse momento, nós vamos mais uma vez voltar a ler esse salmo e vamos lê-lo todos juntos, sabe? E vamos poder dizer que a oração que Cristo fez por nós tem sido atendida e tem sido respondida. É Ele mesmo orando por essa igreja e por cada um de nós, para que eu e você sejamos um, para que nós como igreja sejamos um. Eu oro para que Deus te dê graça para fazer a sua parte. Oro para que Deus me dê graça para eu fazer a minha parte, sabe? E que eu fazendo a minha parte, você fazendo a sua, nós construamos uma igreja que realmente é corpo, sabe? Não é só um aglomerado de pessoas,
Não é só um lugar onde a gente vem dia de domingo de manhã, ou domingo de noite, ou na terça-feira, seja lá que hora for. Mas um povo que glorifica, que adora a Deus, que ama ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e te sustente. Vamos orar ao Senhor? Depois nós vamos cantar uma música. Senhor Jesus, só o Senhor pode provocar esta união tão necessária. Só o Teu Espírito. Eu tenho plena consciência de que foi o Senhor quem gerou a união que fez Davi escrever o Salmo 133. Eu tenho certeza que é o Senhor quem pode mudar o meu coração e o coração de cada um dos irmãos que está aqui, Deus, para que nós possamos viver para a Tua glória e para a Tua honra, estendendo a mão um ao outro, nos entendendo como família de Deus, como povo do Senhor. Pai, no nome de Jesus, ajuda-nos, Deus, me ajuda os meus irmãos, para que nós possamos abrir a porta das nossas casas para os nossos irmãos, para que nós possamos abrir a porta dos nossos corações, para que nós possamos abrir os nossos braços, Pai, para que nós estendamos ao outro um abraço sincero, um sorriso sincero, Deus, não uma coisa oca, protocolar, vazia, que não serve de nada. Nos ajuda, Senhor Jesus, para que possamos sorrir para o nosso irmão, não apenas com o nosso rosto, mas com o nosso coração, Pai, sabendo que o Senhor morreu por ele, como morreu por nós também. Ajuda, Deus, para que cada um de nós aqui estejamos conscientes da nossa parte, para que a gente não fique esperando apenas o outro, mas que a gente faça aquilo que está ao nosso alcance, para o louvor do Teu nome. Deus, eu quero agradecer ao Senhor por essa igreja. O Senhor sabe o amor, o carinho que eu tenho por esses irmãos, Pai. O Senhor sabe a alegria que tem no meu coração em poder pastorear esta igreja. E eu quero rogar ao Senhor que venha mudar o nosso coração para o louvor do Teu nome, nos fazendo um, Pai, como o Senhor orou, para que nós sejamos um, como a Trindade é um, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém.